Eclesiastes capítulo 3 está o texto base daquilo que nós vamos estudar nessa noite. Eclesiastes capítulo 3, para aqueles que não sabem, o livro de Eclesiastes fica depois do livro de Provérbios. Nós temos Salmos, Provérbios e então Eclesiastes. Eclesiastes capítulo 3, texto escrito por Salomão, depois de uma vida completamente afastada de Deus. Salomão foi um dos homens mais sábios apresentados na palavra de Deus. Até ontem, o irmão Araceli mencionou que dentre todos os homens que já existiram na terra, nenhum foi tão sábio quanto Salomão. Deus lhe presenteou com a capacidade de tomar decisões acertadas na sua vida. Mas por se afastar de Deus, Salomão, ele perde essa capacidade. E talvez aqui eu e você podemos já tirar de cara um pequeno aprendizado antes da mensagem aqui dar início. Deus tem tantas bênçãos que se realizará na minha vida e na sua vida, se Ele fizer parte dessa vida, que nós não podemos, através da mente humana, mensurar o que Deus pode fazer. Eu já disse isso para vocês. Nossos olhos não viram, nossos ouvidos não ouviram, nossa mente não consegue mensurar, não consegue ter pensamentos o suficiente para dizer o seguinte, para tentar enumerar a quantidade de bênçãos, a quantidade de coisas que Deus pode fazer na vida daqueles que o amam. Isso está lá em 1 Coríntios capítulo 2, se eu não me engano, verso 9. Mas aí, aqui, Eclesiastes, depois de se afastar de Deus, ele perde essa capacidade de tomar decisões acertadas. E no final da sua vida, já um homem velho, ele faz as pazes com o Senhor. E outro aprendizado a gente já consegue tirar daqui. Nunca é tarde demais para nós voltarmos e nos achegarmos aos braços do Pai. É interessante porque enquanto ainda há oportunidades, o Senhor está com os braços abertos para abraçar a cada um de nós. E Eclesiastes é escrito dentro de um contexto em que o Salomão, que era sábio, deixou de ser, volta a ser. Quando ele toma a decisão de se entregar para Jesus, de voltar a estar nos braços do Pai, de sentir a presença de Deus na sua vida, e como nós cantamos, de gastar tempo, ou investir tempo no que realmente vale o nosso tempo, aí ele foi abençoado com sabedoria novamente, e ele escreve o livro de Eclesiastes, e já no capítulo 3, ele traz aquilo que vai ser a base da nossa mensagem nessa noite. Mas antes de nós lermos, eu queria convidá-los para nós fazermos mais uma oração nesse momento. Vamos orar? Senhor Deus e Pai que habita nos altos céus, muito obrigado porque com a Tua palavra aberta podemos ouvir aquilo que o Espírito Santo quer falar ao nosso coração. É fato que a mente que desenhou cada uma das frases e dos pontos que serão mencionados aqui nesse sermão, ela não é uma mente habilitada, capacitada. É a minha mente fraca e incapaz. Mas o Senhor Deus é poderoso, é maravilhosamente poderoso e é capaz de usar essa mente para falar ao nosso coração através do que na Tua palavra está escrito. Se apodere da minha mente nesse momento, Senhor Deus. Peço que o Senhor converse com cada um de nós, a começar por mim. Que Teu Santo Espírito venha me convencer do pecado, da justiça e do juízo. Que o Seu Santo Espírito venha me guiar a toda a verdade. Que Ele venha, através da Tua palavra, me transformar, me habilitar e me selar, para que eu possa ter um encontro contigo hoje e já me preparar para o encontro que teremos na eternidade. Eu peço a mesma coisa para os meus irmãos. Aqueles que estão aqui presencialmente e aqueles que estão em casa nos ouvindo, que o Senhor, em nome do Senhor Jesus, venha estar operando um milagre em nossa mente para que possamos entender, compreender e pôr em prática o que nós vamos ouvir diretamente de Ti nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, antes de eu ler, é só porque durante a oração eu tive um insight de falar para vocês. Eu não sei quanto a vocês, a minha cabeça ela ainda não está acostumada com a informação que eu acabei de pedir na oração. Eu pedi oração por aqueles que estão nos assistindo em casa. Porque me parece, se vocês não têm essa noção, me parece que ainda é muito surreal o que está acontecendo através da internet.
Quando a gente sai da igreja, só para vocês terem uma noção, quando nós saímos da igreja, a média de visualizações do culto ao vivo, o culto que está sendo transmitido agora, quando a gente sai, terminou o culto, saiu lá no portão, ou eu entro no carro e olho, a média das visualizações fica entre 15 e 20 pessoas. Nós estamos em 20 pessoas aqui, significa que não estamos em 20 pessoas na igreja, estamos no total em 40 agora, nesse exato momento. É uma média de 20 pessoas que estão assistindo as nossas visualizações, as nossas transmissões no ao vivo. De um dia para o outro, o sermão editado, prontinho, ele já beira quase 100. 100 pessoas. O sermão de ontem do irmão Araceli, quando eu saí de manhã de casa, já estava chegando no 100, nas 100 visualizações. Isso, irmão Araceli. E olha que eu tentei achar uma foto bem bonita sua para botar na capa. Né? E consegui lá, mexi e tal, botei uma foto bem bonita, Ângela, dele. Acho que foi isso que chamou a atenção do povo. O povo foi lá e a irmã Ângela lá no fundo. Então ainda me é estranho, me é estranho. Então eu queria compartilhar isso com vocês, porque uma vez eu vi era um influencer nas redes sociais falando o seguinte: se a gente parar para pensar que alguns discípulos morreram para pregar para 20 pessoas, 30, 40, 100 que seja, eles se colocavam à risca para ser quase apedrejados, quase torturados, quase crucificados, eram presos para pregar para 20. Nós temos agora pregando para 15, talvez, para 20, agora ao vivo. E depois, ao longo da semana, as pessoas vão estar ouvindo esse sermão e ela vai chegar para mais pessoas ainda. A gente não pensa, mas olha quanto contato a gente consegue ter com a internet. É ou não é verdade? Então é uma coisa que só para vocês mensurarem, para vocês conseguirem, toda vez que a gente colocar lá nos grupos da igreja, pega aquele link, compartilha. Se você puder entrar agora no teu celular, está lá no grupo da igreja, clica, compartilha e já envia para quem está lá na sua casa, alguém que você queira que esteja vendo, assistindo, que ouça e que não perca nada dessa bênção que Deus tem a dar a cada um de nós. Bom, vamos para a mensagem. Eclesiastes capítulo 3, o verso 1 vai dizendo assim para mim e para você: tudo tem seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Tudo tem o seu tempo determinado. É a afirmação que Eclesiastes aqui está falando. Mas o que mais me chama a atenção nesse verso é que existe uma afirmação. A afirmação, ela começa aqui com o verbo há, de haver. E aqui está dizendo assim: há tempo para todo o quê? Propósito debaixo do céu. Então pensa que o Senhor Deus estabeleceu propósitos para a minha vida e para a sua vida. Eu não consigo, como nós já conversamos alguns minutos atrás, mensurar quais são as coisas que Deus já estabeleceu para mim de antemão. Mas a Bíblia nos diz que o Senhor nos estabeleceu uma vida de boas obras de antemão. Antes mesmo de existir, o Senhor já desenhou um trajeto para cada um de nós. Para cada um. Cabe às minhas decisões fazerem com que esse trajeto venha a ser dividido com Deus. Mas se as minhas decisões forem contrárias àquilo que Deus está propondo para mim, então obviamente os desvios vão me levar para caminhos talvez mais tortuosos. Mas em algum momento, em sua misericórdia, o Senhor, através do Espírito Santo, pode fazer com que eu volte a andar nesses caminhos de antemão preparado. E esse caminho de antemão preparado, o texto aqui já está dizendo o seguinte: há tempo para todo o propósito debaixo dos céus. Significa que, escuta bem o que eu vou te falar, só nesse verso. O Senhor estabeleceu grandes propósitos para mim e para você. E enquanto ainda há vida em mim e a você, o Senhor, se nós tomarmos decisões acertadas ao lado dele, ele vai cumprir todo o propósito que ele estabeleceu. Há tempo para isso, ele vai fazer. Louvado seja Deus. Mas sabe, vivemos presos ao relógio. Presos ao relógio. Acordamos com pressa, vivemos correndo, dormimos pensando que o tempo do dia não foi suficiente. Às vezes o dia está terminando, a gente pensa o seguinte: se eu tivesse mais tempo. A semana tem passado voando para a grande maioria de nós. As crianças é que não têm essa noção de percepção de tempo. Para elas o tempo passa muito devagar. Mas para todos nós,
O tempo passa cada vez mais rápido. Hoje é domingo, mas quando nós piscarmos os olhos, já estaremos na sexta-feira. E aí a gente pensa, nossa, não fiz nada do que eu queria ter feito essa semana. Faltou tempo. Às vezes sentimos que Deus está atrasado com relação a algumas coisas que nós queremos para nós. Às vezes até a gente, por não estar tão acostumado com a ação poderosa e miraculosa de Deus, a gente é capaz de pensar que Deus pode até estar adiantado com algumas coisas. Por exemplo, alguém que entrega a vida a Jesus, logo é chamado para o ministério, logo já está fazendo alguma coisa, ele pode, na mente dele, dizer o seguinte, mas eu nem me sentia capaz para isso e agora eu já estou fazendo um monte de coisa. Quer dizer, parece que no relógio de Deus, Deus adiantou muitos passos e ele agora estava fazendo coisa que nem ele imaginava que estaria fazendo. Então, às vezes Deus parece estar atrasado, a ação de Deus parece que não está acontecendo, mas em outras pessoas parece que Deus está adiantado. Às vezes ficamos aflitos, como se estivéssemos perdendo a oportunidade e ficando para trás quando as coisas se tratam da vida espiritual. A Bíblia nos mostra que Deus não está limitado ao tempo, e é sobre o tempo que nós vamos falar, e sobre como Deus trata o tempo. Ele é o Senhor do tempo. Ele conhece o fim desde o princípio, diz as Sagradas Escrituras. E eu queria te convidar para abrir sua Bíblia em 2 Pedro, capítulo 3. 2 Pedro, capítulo 3. 2 Pedro, capítulo 3. Você conhece esse texto? Geralmente ele é relacionado à volta do Senhor Jesus. Mas aqui eu queria atentar com você para um detalhe. 2 Pedro capítulo 3, o verso 8 nos diz o seguinte, 8 e 9, fala assim: todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Ou seja, no relógio de Deus não há adiantamento nem atraso. Se eu e você contamos o tempo, contamos os dias, para o Senhor não faz diferença. O que Pedro está dizendo aqui é que para Deus é como se um dia fosse durante 1000 anos, e que 1000 anos fosse como se fosse um dia para o Senhor. Para Ele, o tempo não o limita, Ele está além do tempo. Aliás, Ele tem o poder de controlar o tempo, embora eu e você não tenhamos essa facilidade como Deus, mas Deus tem. O texto de 2 Pedro capítulo 3 está claramente definindo aqui que o Senhor está além daquilo que nós imaginamos que é o tempo, e que o plano de Deus é usar o tempo. Não há tardança, não há adiantamento, mas há o que Ele estabeleceu, e no tempo dEle, Ele fará com que todos cheguem ao arrependimento e tenham a vida eterna. Esse é o plano e o projeto do Senhor Deus. Ele não chega atrasado, Ele age na hora exata. Ele não está limitado. E quando Ele quer agir, se Ele precisar, preste atenção, Ele para o tempo, Ele retrocede o tempo e Ele antecipa o tempo. E nós vamos ver hoje 3 exemplos da Bíblia em que o Senhor, que é o Senhor do tempo, que não está limitado ao tempo, mas é aquele que controla o tempo, e nós já vimos, é quem estabelece as coisas como devem acontecer, é aquele que diz que há tempo para todo o propósito dele. Então, se faz parte do propósito dele, ele fará acontecer no tempo que ele determinou. Então, nós vamos ver 3 exemplos da Bíblia em que Deus, ele transcende a nossa capacidade de compreender o tempo e diz assim: quem manda no tempo sou eu e não vocês. O primeiro exemplo está em Josué capítulo 10. Josué capítulo 10. Josué capítulo 10. Uma das histórias mais famosas da Bíblia. Josué capítulo 10.
Deus pode. Nesse texto nós vamos ver isso. Deus pode. Havendo necessidade. E nós vamos entender uma aplicação dessa passagem. Deus pode parar o tempo. Repito. Deus pode parar o tempo. Josué capítulo 10. Josué capítulo 10. O verso 12 nos diz assim: Então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor entregou os amorreus nas mãos dos filhos de Israel. E disse na presença dos israelitas. Foi Josué quem falou e disse: Sol, detente em Gibeão, e tu, lua, no vale de Aijalon. E o sol se deteve, e a lua parou, até que o povo se vingou dos seus inimigos. Não está isto escrito no livro dos justos? O sol, pois, se deteve no meio do céu, e não se apressou a pôr-se, quase um dia inteiro. Verso 14, ainda diz assim: Não houve dia semelhante a este, nem antes nem depois dele, tendo o Senhor assim atendido a voz de um homem, porque o Senhor peleja por Israel. Querido, abra teu ouvido agora e abra o teu coração. E você que está nos assistindo em casa, escute bem o que Deus está te falando. Quando Deus peleja por mim e por você, Ele ouve a minha e a tua oração. E o que o texto bíblico está enfaticamente dizendo é: se preciso for atender uma oração em que você precise de mais tempo, o Senhor te dará. Porque o que Deus falou aqui com Josué, Josué clamou: Senhor, não dá tempo de nós vencermos essa batalha. Porque se o sol se pôr e a noite vier, nossas tropas contra eles, nós vamos perder. Não dá tempo. Se o Senhor estiver conosco, nós podemos vencer, mas o tempo tem que estar a nosso favor. Entenda, o problema era o seguinte: José liderava o povo de Israel em guerra contra 5 reinos inimigos. 5 poderes levantados pelos inimigos de Deus para atacar um povo. Eu não sei quais são os inimigos que podem estar se levantando contra mim e contra você. Eu não sei quais são as dificuldades que eu e você podemos enfrentar ao longo dessa semana. Eu sei que às vezes nós precisamos de tempo para vencermos essas dificuldades, quando elas se apresentam diante de mim e de você. E aí Josué, diz a Bíblia, você acabou de ler comigo, ele ora a Deus e pede tempo. Senhor, por favor, me dá mais tempo para que a gente consiga resolver esse problema. Olha que interessante, ele não está pedindo para Deus resolver o seu problema. Ele está pedindo para Deus lhe dar tempo. E a Bíblia diz que Deus faz exatamente o que ele pede. O sol se detém no meio da tarde e não avança nem 1 centímetro. O minuto para, os segundos param. Não há avançar do relógio. Não há. Então, Deus segurou o tempo de acordo com esse verso que nós estamos vendo. A batalha era intensa, o dia estava quase acabando. Se o sol se pusesse, a vitória poderia escapar do povo de Deus. Então Josué orou, Josué clamou, Deus parou o sol e a lua para garantir a vitória do seu povo. Interessante. Deus não pediu, aliás, Josué não pediu a vitória para Deus, pediu uma ação de Deus para que Josué pudesse alcançar a vitória. Olha que oração poderosa. Era para, em nome do Senhor Deus, garantir a honra do povo do Senhor, e até para isso o Senhor Deus parou o tempo. Que tremenda história. Às vezes nós sentimos que o tempo está se esgotando para algumas coisas. Prazos acabando, forças diminuindo, mas Deus pode estender o tempo e abrir novas oportunidades para garantir que eu e você teremos a vitória. Olha que tremendo. Que tremenda história. Segundo texto que eu quero meditar com vocês é Isaías. Isaías capítulo 38. Aqui está uma outra história em que Deus atua no tempo para beneficiar aqueles que clamam a Ele. A primeira história, a história de Josué, Deus para o tempo.
A segunda história, que é a história que nós vamos ver, é Deus retrocedendo o tempo. Isaías capítulo 38. Isaías capítulo 38, nós vamos ler do verso 1 até o verso 8. E falando aqui do rei Ezequias, do problema que esse rei estava enfrentando, um problema que aparentemente era sem solução alguma. Olha o que aconteceria com o rei Ezequias, e é o que a gente vai ler aqui. Naqueles dias, diz o verso 1, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós. Ele disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Olha que tremenda mensagem de Deus para o rei Ezequias. Ezequias, temente a Deus, o profeta vem, fala com Ezequias, e o profeta diz: está na hora de você arrumar o que tem que arrumar. Teus dias não serão muitos, você vai morrer. O que é que você faria se você fosse morrer? Se alguém chegasse para você e falasse assim: você está doente, você vai morrer, põe em ordem a tua casa. Olha que tremendo. Qual seria a minha atitude, a sua atitude diante de uma promessa dessa? Veja, em nome de Deus, Deus está dizendo: você vai morrer, põe em ordem a tua casa. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. Disse-lhe: lembra-te, Senhor, peço-te, de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou muitíssimo. Aqui ele reivindicou a promessa de Deus. Qual a promessa? O Senhor honra aqueles que lhe honram. Senhor, eu te honrei com a minha vida. Eu tinha um coração que era inteiramente teu, eu era fiel ao Senhor, eu era íntegro, eu andava em caminhos retos. Então, por favor, Senhor, me ouve. E aí o verso 3 diz, verso 4. Então veio a palavra do Senhor a Isaías dizendo: vai e dize a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Acrescentarei, pois, aos teus dias, quanto tempo? 15 anos. Ele tinha dias para viver. Era momento de juntar toda a família, de aproveitar os últimos instantes, de organizar as últimas coisas. Foi isso que o profeta falou. Põe em ordem a tua casa. Você não vai ter mais tempo. Deus está sendo misericordioso. Só que diante de uma reivindicação de uma promessa, e escute bem, a promessa de Deus pode e deve ser reivindicada. Mas se eu cumprir com os meus deveres, se eu cumprir com os meus deveres, eu posso exigir os meus direitos. Assim é até com qualquer cidadão desse mundo. Se você é um cidadão que anda conforme as leis do mundo, as leis aqui da nossa cidade, do nosso país, você pode e deve exigir os seus direitos como cidadão. Eles precisam ser acatados. E aqui, no reino dos céus, é a mesma coisa. Se minha vida está em conformidade com o plano de Deus, se eu sou inteiro de coração do Senhor, íntegro, que anda em retidão ao lado do Senhor Deus, o texto está dizendo, se eu com coração sincero clamar, Deus vai me dar o direito. E aí Deus, em sua misericórdia, estende o prazo. Não são mais dias. Agora serão anos, 15 anos. O verso 6 diz: livrar-te-ei das mãos do rei da Assíria, a ti, a esta cidade, e defenderei esta cidade. Ser-te-á isto da parte do Senhor como um sinal de que o Senhor cumprirá esta palavra que falou. Eis que farei retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol declinante no relógio de Acás. Assim, retrocedeu o sol em 10 graus que havia declinado. Olha que tremendo. Então, o que são 10 graus? São 10 horas. 10 horas. Se eu não estou enganado, 10 horas. Então Deus está dizendo assim, vou te dar um sinal de que Deus vai te dar mais 15 anos. O tempo vai voltar. O sol vai retroceder.
o relógio vai andar para trás. Relógio anda para trás? O seu não, o de Deus sim. Olha que tremendo isso. Sabe o que significa isso? Ezequias recebeu sentença de morte e estava sem esperança nenhuma. Reivindica o direito de viver mais por sua fidelidade ao Senhor Deus. Deus ouve a sua oração, concede 15 anos a mais de vida e faz a sombra do relógio retroceder. O tempo volta. Deus pode restaurar o que parecia perdido, dando tempo novo para realizarmos novos propósitos. Às vezes a gente perde as oportunidades, não perde? Às vezes a gente deixa as oportunidades o quê? Passar pelas nossas mãos. Você já parou para pensar que a semana que a gente está começando hoje é uma oportunidade nova? Que aquilo que nós não conseguimos fazer ao longo da semana que terminou, não dá mais para fazer. Só que agora diante de Deus, Deus está olhando para mim e para você dizendo o seguinte: eu te dou mais tempo. Em outras palavras, ele retrocede o tempo do rei para dizer o seguinte: eu vou te dar nova oportunidade. Eu vou te dar novo tempo para você ter novos propósitos. Então Deus, como nós vimos com Josué, para o tempo. Agora com o rei Ezequias, Deus retrocede o tempo para dar mais tempo para esse homem. Ele pode fazer isso comigo e com você. Ele não pode talvez voltar tudo, mas ele pode dar um sinal. Ele não pode apagar todo o nosso passado, mas ele pode simplesmente dizer o seguinte: daqui para frente, comigo, você está zerado. Basta eu me entregar a ele, basta eu pedir para que ele comece de novo, novamente, nessa semana ou no dia de amanhã, até mesmo hoje, antes de nós deitarmos. Senhor, daqui por diante, minha semana tem que ser diferente da que passou. Me ajuda a viver conforme a tua vontade, me ajuda a ser usado por ti. Eu preciso de mais tempo, Senhor, para cumprir os teus propósitos. Então, se eu não cumprir os propósitos porque o tempo já passou, me dê novas oportunidades. E o que o texto bíblico está dizendo é que Deus é capaz de dar novas oportunidades para aqueles que buscam o Senhor. Que tremenda mensagem. Então, o Deus que para o tempo, retrocedeu o tempo, mas nós vamos ver agora um Deus que antecede o tempo. Ele agiliza, ele mostra com antecipação algumas coisas para aqueles a quem ele ama, se for essa a sua vontade. Abra sua Bíblia em Isaías ainda, capítulo 7. Isaías capítulo 7. Isaías capítulo 7. A partir do verso 10, nós vamos ver aqui o que acontece com o rei Acás. Foi o relógio do rei Acás que serviu de sinal para o rei Ezequias, que o tempo iria retroceder. E agora, para o rei Acás, Deus faz outro milagre com relação ao tempo. Vamos ler aqui a partir do verso 10. Diz assim: e continuou o Senhor a falar com Acás, dizendo: pede ao Senhor teu Deus um sinal, quer seja embaixo, nas profundezas, ou em cima, nas alturas. Acás, porém, disse: não pedirei, nem tentarei ao Senhor. Então disse o profeta: ouvi agora, ó casa de Davi, acaso não vos basta fatigardes os homens, mas ainda fatigueis também ao meu Deus? Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Qual sinal? Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, que lhe chamará Emanuel. Acás estava enfrentando uma grande crise política e militar no seu reinado. Deus oferece um sinal para fortalecer a sua fé. Acás rejeita esse sinal, mas mesmo assim, Deus chega para Acás e fala o seguinte: teu reino está com problema, teu reino está desestruturado, há crises dentro do teu reino, pois eu vou enviar o Salvador do teu povo. Mesmo ele não querendo um sinal, Deus está dizendo: eu vou mostrar para você o que vai acontecer. E aqui no capítulo 7, a partir do verso 10, é Deus antecipando as coisas. É Deus falando assim: se você
estiver comigo, andando ao meu lado, veja, o problema está aqui, está grande, parece que não vai conseguir resolver, mas uma virgem dará à luz, e o seu filho se chamará ou seja, Deus estará com você, Deus conosco. Deus vai estar com você. As crises internas da tua casa, do teu reino, talvez eu não consiga consertar agora. Mas se você perseverar, no futuro eu vou enviar Deus para estar com você, para acabar com as tuas crises. Que tremenda mensagem. Mesmo assim, Deus dá um sinal maior, antecipando a vinda do Messias, o Deus conosco. E aqui uma pequena aplicação desse texto. Muitas vezes, resistimos em confiar e pedir ajuda, achando que não é o momento. Veja, o rei Acas aqui, ele está dizendo o seguinte: não, eu não quero importunar a Deus. Eu não quero incomodar a Deus pedindo a Ele alguma coisa. Às vezes a gente, diante das dificuldades que estamos enfrentando na nossa casa, a gente fica com esse pensamento, quando pensamos em Deus. Nem sempre pensamos e lembramos de Deus para que Ele haja na nossa vida, haja no nosso reino, haja na nossa casa para consertar as coisas que parece que não vão ter soluções. E aí, mesmo assim, Deus está dizendo o seguinte: eu, se entrar, vou solucionar o problema dos teus filhos. Eu serei o Deus conosco. Eu estarei presente com você. Eu trarei solução. Muitas vezes resistimos em confiar, em pedir ajuda, achando que não é o momento. Mas Deus sabe agir no tempo certo e antecipar as coisas, se for necessário. Deus sabe. Então, nós vimos ao longo dessa mensagem 3 coisas. Deus é o Senhor do tempo. E por ser o Senhor do tempo, o tempo não limita a ação de Deus. Foi isso que nós vimos, Denner. Foi isso que nós vimos. Deus é o Senhor do tempo. O tempo não consegue limitar a ação de Deus na minha vida e na sua vida. Às vezes a gente pode pensar que não há tempo. Que o que o Senhor faz? Ele vai me dar mais tempo. Foi o que aconteceu com o rei Ezequias. Às vezes a gente acha que o tempo que tem para resolver as coisas não vai ser suficiente. Não dá tempo. Se Deus estiver à frente, se fizer parte do seu propósito, Deus faz o tempo se multiplicar e as coisas renderem. Quantas vezes a gente já não falou assim: não vou dar conta sozinho? Não vou dar conta. Eu tenho um prazo, eu não dou conta. Quando o prazo chegou, está tudo pronto. Às vezes até com tempo folgado. Por 2 motivos. Ou Deus nos dota com uma sabedoria tremenda para tomarmos decisões corretas e agilizarmos o processo. Ou Ele coloca pessoas na volta da gente que vão falar assim: não, calma, respira. Tamo junto, vamos lá. E aí, faz as coisas acontecerem. É ou não é assim? Esse é o nosso Deus. Para tudo para nos ajudar. Ou esse é o nosso Deus? Retrocede para nos dar mais tempo com aquelas coisas que são mais importantes para nós. Para consertarmos o que precisa ser consertado. Agora acabamos de ver, esse é o nosso Deus, um Deus que transcende o tempo. Ele antecipa o tempo para dizer: ó, eu vou fazer tal coisa. Pode não dar tempo agora, pode estar atrasado demais, mas espera um pouco mais, eu vou fazer. Só confia. Que tremendo é isso. Eu queria ler o último texto bíblico com vocês. Salmos 31. Salmos 31. Salmo 31, verso 15. Olha que bonito o que o salmista fala com relação a Deus e o tempo. Nas tuas mãos estão os meus dias. Livra-me das mãos dos meus inimigos e dos meus perseguidores. Nas tuas mãos estão os meus dias. Em outra palavra, a oração de Davi aqui, desse salmo, é: Senhor, nas tuas mãos eu quero entregar o meu tempo. O tempo que eu tenho de sobra,
o tempo que eu não tenho e o tempo que ainda nem chegou. Essa semana o tempo vai ser uma das nossas maiores bênçãos, se não a maior delas. Teremos tempo de sobra para muita coisa, teremos pouco tempo para muita coisa. E muita coisa nós precisaremos de antecipação para saber se vamos ter tempo. Então que eu e você venhamos fazer dessa palavra aqui, do salmista, nossa oração. Em tuas mãos entrego os meus dias, o meu tempo, Senhor. Dá-me sabedoria para eu tomar decisões corretas e acertadas. Por fim, eu quero terminar lendo para você o que está em Patriarcas e Profetas. Diz assim: Deus é soberano sobre as leis da natureza e sobre o tempo. Ele pode estender, retroceder e antecipar os tempos segundo sua vontade, demonstrando que nenhuma força humana ou natural pode frustrar os seus propósitos. Que tremendo. Então, que tal nós irmos para casa agora, 8:55, e orarmos para o Senhor e falar assim: Senhor, nas tuas mãos eu entrego o meu tempo. Mas eu entrego o meu tempo para que o Senhor cumpra os teus propósitos. Porque daí não vai faltar tempo. E se precisar, ele retrocede. Se precisar, ele para. Se precisar, ele antecipa. Mas isso, se eu e você quisermos durante essa semana, vivemos em conformidade com o propósito de Deus. Eu queria convidá-lo para nós nos colocarmos em pé e encerrarmos com essa oração, entregando nossa vida nas mãos do Senhor, nosso tempo, e pedindo a Ele sabedoria de fato, para que Ele ajude a viver uma semana tranquila, uma semana abençoada, uma semana em que, como todos esses exemplos vimos aqui, Ele faça parte do nosso tempo. Vamos orar? Senhor, muito obrigado por Tua palavra. O Senhor do tempo foi a mensagem que nós ouvimos. O Senhor é soberano sobre tudo aqui nesse planeta. Tudo, 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 tudo. Se preciso for, o Senhor retrocede. Se preciso for, o Senhor para. Se preciso for, o Senhor antecipa o tempo. O Senhor pode administrar a minha vida e a vida dos meus irmãos, se nós escolhermos viver de acordo com o Teu propósito. E se escolhermos viver de acordo com o Teu propósito, Senhor Deus, Tu afirmaste, foi o primeiro texto que nós lemos em Eclesiastes 3, verso 1. Haverá tempo para todo o Teu propósito debaixo do céu. Todo o Teu propósito. Mas se porventura há alguém conosco, tanto aqui na igreja quanto em casa, que esteja se sentindo perdido, frustrado, sem tempo, por favor, Senhor, através do Espírito Santo, por favor, em nome do Senhor Jesus, nos dê um tempo a mais. Nos ajuda, Senhor, a viver no Teu tempo, os Teus propósitos para cada um de nós. Acalma o nosso coração, tranquiliza a nossa mente, que possamos saber que só o Senhor é Deus e que se confiarmos em Ti, isso aqui que se realizou no passado, pode essa semana e daqui para frente se tornar real na nossa vida também. Por isso nós queremos terminar esse culto em adoração e louvor ao Teu santo nome, entregando a nossa vida nas Tuas mãos e, como disse o salmista, entregando os nossos dias nas Tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe cada um de nós. Eu esqueci, como eu ainda tenho 3 minutos, eu vou reforçar alguns anúncios.